Passando para deixar uma reflexão, pequena reflexão nessa manhã. Estávamos aqui andando num lugar que eu já falei muitas vezes que eu amo, e sempre que eu posso estar aqui no centro da cidade. É um lugar que a gente gosta de passar, contemplar, meditar e depois a gente volta para casa. Enquanto nós fazíamos algumas fotos e vídeos ali da natureza, o Espírito Santo falava conosco sobre o 1 Timóteo 4:8 a respeito do exercício físico. E nós estávamos conversando com a enfermeira ainda há pouco, quando estávamos fazendo um exame, e comentando sobre a importância do exercício físico para o nosso corpo, para a nossa saúde, e a importância que isso faz dentro de nós. E quando eu adentrei aqui pelos portões do Museu Imperial, onde nós estamos agora, lugar lindo, lugar maravilhoso, eu não canso de admirar essa beleza que tem aqui dentro, a raridade das plantas, as árvores, são árvores muito antigas. E desde que eu entrei ali, eu comecei a fazer uma caminhadinha, aproveitando, porque coisa mais rara aqui em Petrópolis a gente conseguir um dia lindo como esse, que nos proporcione fazer uma caminhada, né? Porque na maioria das vezes está sempre chovendo. E ver esse texto ao nosso coração sobre o exercício físico, que tem o seu proveito, ou tem pouco proveito, mas a Bíblia fala para a gente que a piedade, a bondade, para tudo, né, se pode aproveitar ou se extrair algo dela, porque ela tanto tem efeito aqui nessa terra, no presente, quanto no futuro. E eu fiquei imaginando sobre o exercício físico, que é bom para o nosso corpo, mas existem algumas práticas também que são boas para a nossa alma. E a gente às vezes, né, vive numa sociedade que se preocupa muito com o corpo, com a estética. Se por um lado é bom para a saúde, por outro lado, nessa preocupação excessiva com o corpo, faz com que muitas vezes as pessoas deixem de se preocupar com a sua vida espiritual. E eu vinha meditando o que faz com que a gente passe por tantas adversidades, por tantos problemas, por tantas perseguições, e a gente consegue manter essa calma. É claro que, para ser sincera, a gente não é sempre assim. Nós também temos os nossos dias de irritabilidade, a gente tem dias que a gente não está muito legal, que a gente fica estressado, mas na maioria das vezes nós somos isso mesmo, isso aqui que todos veem, né? Graças a Deus, a paz é uma coisa que não nos falta. E a paz de espírito, eu já falei muitas vezes, a nossa paz, ela não vem de coisas exteriores. A nossa paz vem de uma pessoa. E essa pessoa, ela habita em nós, Jesus. Aí, através do seu espírito, é gerado dentro de nós o fruto do espírito. E a paz é um fruto do espírito. E talvez para muitas pessoas, né, fique esse questionamento, fica essa pergunta: como é que a gente consegue, diante de tanta luta, diante de tantas adversidades, ficar de pé e ainda conseguir manter essa calma, essa aparente calma? Às vezes muitas pessoas estão calmas por dentro, por fora, e por dentro estão um turbilhão de agitação, né? Mas comigo acontece uma coisa muito diferente. Às vezes por fora tem aquela agitação, tudo ao meu redor está agitado, está me estressando, mas por dentro eu consigo desfrutar de uma paz. É quando eu volto para o meu mundo interior, quando eu volto para o meu espírito, para a minha intimidade, e essa intimidade ela está ligada à presença de Deus, meu espírito ligado ao Espírito de Deus. Eu esqueço tudo que está do lado de fora
E realmente eu consigo, sem demagogia alguma, sem falsidade, sem hipocrisia, eu consigo ter essa paz. E como eu sempre falo, eu uso o texto bíblico para afirmar que é uma paz que excede todo entendimento. Ela vai além da nossa compreensão humana, ela vai além do entendimento humano, porque nós tínhamos tudo para estar numa pilha de nervo e a gente consegue manter essa paz. Do lado de fora pode ter guerra, mas por dentro nós estamos gozando da doce e preciosa paz que vem do alto, a paz que vem do nosso Deus. E muitas pessoas ficam intrigadas, né? Quando olham para nós e veem essa calma, essa paz, essa serenidade, diante dos maiores problemas ou dificuldades da vida que às vezes nós enfrentamos. Problemas todos nós temos, né? Não existe uma pessoa na face da terra que não passe por problemas ou dificuldades. Mas a diferença está realmente em como, a forma que nós passamos e que nós enfrentamos essa realidade, como nós enfrentamos as adversidades da vida. Então o segredo é a nossa paz. Então, assim como o exercício físico, né, ele serve para proporcionar vários benefícios para o nosso corpo físico, né, existem algumas práticas que nós costumamos exercer, né, e ao exercitarmos essa parte espiritual, a gente vai criando, por assim dizer, né, de forma figurada, músculos espirituais. Porque quando a gente pratica exercício físico, isso vai fortalecendo o nosso corpo, os nossos músculos, né? Os tendões vão se fortalecendo. E quando a gente exercita, quando a gente tem por prática algumas atitudes espirituais, isso vai fortalecendo também o nosso corpo espiritual, o nosso ser, né? Aquela parte subjetiva que só nós conhecemos e Deus de fato, porque, como dizia nossa mãe, o coração do homem, aquela parte mais interna do homem, é um terreno que só Deus conhece. E ela dizia que é um terreno que só Deus pode pisar. E realmente é só Deus mesmo que conhece o nosso interior, só Deus que conhece essa nossa parte, mas Ele bem sabe também que o que nos mantém de pé são esses exercícios, essas práticas diárias. E eu aprendi a fazer disso uma prática diária mesmo. Todos os dias é algo que eu faço, eu procuro fazer, mesmo quando nós somos atribulados, mesmo quando nós enfrentamos afrontas, dificuldades, os obstáculos da vida, mesmo quando tudo vem contra nós para nos fazer ficar prostrados, eu procuro praticar essas três coisas, que são a oração, a adoração e a gratidão. E eu quero dizer para você que isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque através da oração nós colocamos diante de Deus aquilo que nos aflige. Através da oração nós falamos para Deus, o nosso melhor amigo, nosso maior amigo, aquilo que angustia o nosso ser. Através da oração nós colocamos diante dele as nossas necessidades. E a Bíblia fala sobre isso, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, mas nós devemos entregar a Deus, né, as nossas necessidades, apresentar diante dele, porque ele tem cuidado de nós. Então, quando vem a ansiedade, quando vem a preocupação pelo dia de amanhã, por meio da oração nós entregamos aquela ansiedade, aquela preocupação a Deus, e nós descansamos. Nós entregamos na mão dele e nós deixamos simplesmente, né? E a Bíblia fala sobre isso, e eu vinha meditando ali no jardim também, na parte de baixo, que há um versículo da palavra de Deus que eu procuro também colocar sempre na minha mente e no nosso coração. Como diz o Velho Testamento, né? Atarás a tua testa
e nas tuas mãos os meus mandamentos. Então é algo assim que a palavra de Deus ela tem que estar no nosso pensamento todos os dias, ela tem que estar, como diz o salmista, escondia a tua palavra no meu coração, bem escondidinho, bem guardada ali para os momentos em que a gente precisa. E um dos versículos assim que eu digo, vamos dizer um SOS, né? Nos momentos de aflição, quando eu me vejo impossibilitada de resolver alguma questão ou algo fugiu do meu controle e eu não posso fazer, é Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, quando nós não podemos fazer nada, a gente tem que orar e descansar, porque quando a gente não pode fazer, Deus faz por nós. Então, este é um dos segredos das práticas diárias que faz com que a gente tenha paz. Porque tem coisas que nós não podemos fazer, mas Deus pode. E todos os dias, o que é impossível para mim, eu coloco nas mãos dele e eu creio que ele vai fazer por mim. Eu descanso nele, sabendo que, como diz a sua palavra, ele trabalha por mim. Se ele trabalha por mim, eu não preciso fazer nada, eu só preciso descansar no Senhor, porque ele trabalha por mim e eu espero nele. A nossa esperança no Senhor, ela jamais será frustrada. Diz a palavra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então é uma prática diária a oração. Nós precisamos aprender a ter esse momento. E eu digo para algumas pessoas que quem ora não perde tempo, está ganhando tempo. Porque às vezes a gente tenta resolver muitas coisas na força do braço e a gente levaria um tempo, desgaste, né, estresse, dor de cabeça. E quando a gente coloca diante de Deus, ele resolve, às vezes em questões de segundos, Deus resolve para nós. Então a oração é uma das práticas diárias que a gente tem por hábito fazer todos os dias. A adoração. E como é a adoração? A Bíblia fala pra gente que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu não preciso subir num altar, eu não preciso subir uma escadaria, pagar promessa, eu não preciso me ajoelhar para estar adorando a Deus, mas adoração em espírito e em verdade. É mesmo que não haja uma palavra na minha boca, no meu interior, eu estou adorando a Deus. Eu pessoalmente gosto de adorar a Deus ao ver a natureza, por mais simples que seja. As aves, eu estou aqui diante de mim, tem uns pássaros tomando banho num laguinho e é a coisa mais linda. Vou ver se dá para dar uma olhada ali. Esse lugar aqui é lindo e é uma inspiração para a gente. E eu adoro a Deus vendo os pássaros, eu adoro a Deus vendo as árvores, eu adoro a Deus vendo a natureza, eu adoro a Deus vendo as flores. Essa é a minha adoração. Eu adoro a Deus quando eu vejo que por mais que o inimigo tente contra a nossa vida, tem um Deus no céu que cuida de nós. E se Deus cuida de nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra de Deus. E quando nós confiamos na palavra de Deus totalmente, a gente consegue entrar nessa adoração profunda. Eu me lembro que no início da pandemia, o Espírito Santo falou que nós erguêssemos um altar de adoração a Ele. E nas nossas redes sociais, na época eu usava o Facebook, né? E eu comecei a colocar alguns louvores ali e que por sinal incomodou muito o inimigo de nossas almas, mas foi por uma ordem do Espírito Santo de Deus,
quando ele disse que eu erguesse um altar de adoração, e ele ainda disse mais: eu vou te dar os louvores. E foi ele quem todos os dias falava comigo, esses 2, 3 louvores. Ele mandava que eu ouvisse e que eu publicasse aqueles louvores. E eu erguia ali na minha rede um altar de adoração. Mas esse altar de adoração não era algo só visível, algo público, onde outras pessoas pudessem estar vendo, não. Era um altar de adoração que eu ergui também dentro da minha casa. E num dia, muito angustiada, muito triste, eu comecei a louvar a Deus. Eu liguei o meu celular, coloquei nas músicas e eu comecei a louvar, a louvar, a louvar. E louvar é diferente de adorar. Muitas pessoas louvam, poucas pessoas adoram. Isso a gente vê uma diferença muito forte, até nos cantores, né, da música cristã. A gente vê que muitos louvam, mas poucos adoram a Deus. Tem essa diferença, porque a adoração é em espírito e em verdade, e ela vem do mais profundo do nosso ser. E teve um dia onde nós começamos a louvar a Deus às 5 horas da tarde e fomos parar somente às 11 da noite. E foi um dia onde nós tivemos as experiências mais profundas com Deus. Porque a palavra, ela diz pra gente que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Quando nós adoramos, a presença de Deus se manifesta, Deus nos visita de uma forma especial. E por que eu falo isso, visitação? Não no sentido da presença, porque Deus habita em nós através do seu Espírito, mas tem momentos em que nós estamos adorando, em que nós experimentamos de uma visitação da glória de Deus, da Shekinah, a manifestação da glória visível da parte de Deus. E isso é uma coisa muito linda, é algo maravilhoso, quando nós conseguimos não somente louvar, mas adorar a Deus acima de tudo. Essa adoração que vem do mais profundo do nosso ser, mesmo que ao nosso redor haja luto, mesmo que ao nosso redor haja escassez, mesmo que ao nosso redor existam as frustrações, quando nós conseguimos adorar a Deus, a gente supera muitas barreiras e muitos obstáculos, porque a adoração, né, em espírito e em verdade, mesmo contra todas as probabilidades, mesmo contra todas as condições contrárias vindo contra nós, isso significa, diante de Deus, que nós o adoramos por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Nós adoramos pela soberania, pela grandeza, pela majestade de Deus, independente daquilo que Ele possa fazer, que Ele esteja fazendo ou não. Então isso muda também a nossa relação com Deus, porque não é uma adoração que depende de uma barganha, mas é uma adoração que vem do fundo da nossa alma. E independente daquilo que nós temos ou não, independente das nossas orações serem respondidas ou não, nós estamos adorando, e isso alegra e isso agrada o coração de Deus. E a terceira prática que nós costumamos, adotar já faz um tempo, a oração, a adoração e a gratidão. Eu acho que se tem uma coisa que mais agrada o coração de Deus é a gratidão, porque Deus é Pai e nós somos pais também. Nós sabemos disso, que quando nós temos um filho grato, quando nós temos um filho, né, agradecido, quando nós temos um filho que reconhece as mínimas coisas que nós fazemos por eles, isso alegra o nosso coração. E a Bíblia fala que Deus é um pai com o coração de uma mãe. Então Deus ele se relaciona com a gente como se Ele fosse uma mãe. E nós, como filhos, quando reconhecemos, quando agradecemos ao Senhor por tudo, isso alegra
o coração dele. E ele vai trabalhando por nós e às vezes a gente nem percebe, mas ele está trabalhando por nós. Assim como nós, como seres humanos, né, como somos pais, quando nós temos um filho agradecido, quantas surpresas, quantas coisas a gente faz pelo nosso filho, né, que alegra o coração dele. E eu tiro o exemplo de quando meus filhos eram pequenos, houve um período em que eu saía 2 vezes por semana para fazer um curso. Nós morávamos em Niterói e eu fazia um curso no centro do Rio. E sempre que eu ia para o curso, eu voltava para casa com uns salgadinhos, né? Ou com um docinho, ou com uma bala, uma coisa assim. E meus filhos ficavam na expectativa, porque eles sabiam que naquele dia eu voltaria com algo gostoso, com algo diferente, com algo que alegrava o coração deles, né? E eles ficavam assim, obrigada mãe, obrigada mãe, obrigada mãe. E aquilo me alegrava, né? Nós somos seres humanos, isso alegra o nosso coração. Ai, que bom que você trouxe para mim, mãe. E eu fico imaginando como reage o coração de Deus quando a gente diz, Senhor, obrigada. Senhor, meu Pai, muito obrigada. Obrigada porque não me falta o teto. Obrigada porque não me falta o agasalho. Obrigada porque não me falta a roupa. Obrigada, Senhor, porque não me falta, Senhor Deus, um lar. Porque muitas pessoas não têm um lar, não têm uma casa. Muitas pessoas nesse inverno estão passando por dificuldades porque não tem um agasalho, não tem um cobertor, não tem um lugar para se abrigar do frio. Então nós que temos devemos ser gratos. Outro dia eu gosto de contar sempre experiências assim, de coisas que a gente vive, né? Porque todos passam por isso e nós somos verdadeiros e sinceros. Outro dia nós tínhamos acabado de fazer uma refeição, nós colocamos a mesa e já é um hábito nosso, sempre que possível, né? Tem uma que nós chamamos aqui em Petrópolis de mistura, que é uma carne, mas sempre tem um legume, tem uma verdura, e a gente gosta desse tipo de alimentação equilibrada, até porque nós precisamos também, né? Nós temos que manter uma alimentação saudável por conta do nosso estado de saúde, a gente não pode descuidar dessa área. E eu me lembro que eu coloquei a comida à mesa e eu chamei meu pai para almoçar. E ele, quando olhou tudo na mesa, ele diz assim, ô vida, que vida. E eu brinquei para ele e falei assim, não vai falar que é vida ruim não, né? Porque sua vida está muito boa. Quantos velhinhos numa hora dessa não têm um filho sequer para fazer uma alimentação? Quantos idosos estão abandonados aí nos asilos porque os filhos não estão cuidando? E eu ainda brinquei com ele e falei assim, hoje você tem 3 filhas dentro de casa. Você tem uma fazendo comida, você tem outra mexendo numa coisa ali fora, você tem outra colocando roupas no varal. Enfim, eu estou sempre fazendo com que as pessoas olhem o lado bom da vida. Nós temos passado por um luto recente? Temos. Ele perdeu a companheira dele, a nossa mãe, com quem já estava casada há 54 anos. E eu sei que mais do que nós que somos filhos, ele sinta muito essa ausência. Às vezes nós olhamos para ele está um pouquinho tristinho, mas a gente está sempre fazendo com que ele veja o lado bom da vida. Ele não está abandonado, ele não está só, ele não está desamparado. E dessa forma a gente vai passando pela vida das pessoas, ensinando um pouquinho sobre a gratidão. Muitas vezes nós ficamos reclamando pelas coisas que nós não temos, pelo carro que nós não temos, pela casa bonita que nós não temos, por algumas coisas materiais que nós não podemos comprar, mas existem coisas que não têm preço, são valores, não é? E ter um lar, como eu sempre falo, é diferente de ter uma casa. Muitas pessoas habitam em casas lindas, em mansões, mas não sabem o privilégio de ter um lar. E nós sabemos o que é ter um lar.
O que é ter uma família de verdade? Alguém com quem sentar, alguém com quem dividir as dores, alguém para cuidar. Nós sabemos o que é ter um lar. E isso deve nos levar a um momento de gratidão. E eu louvo a Deus todos os dias, eu tenho um lar. Quantas pessoas, né, estão nas ruas, e eu fico imaginando a tristeza desse inverno, né, que não tem um lugar para onde voltar no final do dia, que não tem uma cama onde deitar quando desce a friagem da noite, mas nós temos uma cama. E se nós temos uma cama, um cobertor, nós temos que dar graças a Deus. Então a gratidão muda tudo. A Bíblia diz em vários versículos: sede agradecidos, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, além de ser uma prática assim, pessoal nossa, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos agradecidos por tudo. E quando a gente se torna agradecido por todas as coisas, isso toca o coração de Deus. E Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Então eu não sei quem vai ouvir essa mensagem, eu não sei para quem chegará essa reflexão da caminhada. Por isso é que eu falo, eu não gosto de fazer reflexão dentro de casa não, eu gosto de fazer reflexão caminhando. Cada um tem uma forma de se relacionar com Deus, né? E a minha forma é essa. Eu gosto de ter esses momentos na natureza, eu gosto de ter esses momentos andando. E é assim que o Espírito Santo fala muitas coisas ao meu coração, né? É onde eu fico mais tranquila, isso me traz paz, me traz um relaxamento, essa paz de espírito que a natureza transmite. Porque muitas vezes eu já preguei e falei sobre o Salmo 19, onde diz, né, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a outra noite a sabedoria. Quando a gente consegue ser grato, um dia nunca é igual ao outro. Os dias não são iguais. Por mais que nós estejamos no mesmo lugar, por mais que as coisas não tenham mudado, por mais que muitos problemas ainda não tenham sido resolvidos, a gratidão faz com que a gente veja essa beleza de um dia após o outro, como se ele fosse único. E quando a gente vive todos os dias como se ele fosse único, como se ele não existisse mais outro igual, a gente faz com que aquele dia seja o melhor dia da nossa vida. Então nós precisamos aprender a aproveitar todos os momentos, todos os instantes que nós estamos vivos. E eu digo, né, nós temos o oxigênio, aqui está um ventinho frio, né? Cidade de Petrópolis, eu estou aqui no pátio do Museu Imperial, está um ventinho frio, mas eu fico pensando, eu poderia estar reclamando dessa friagem batendo no meu rosto. Eu estou com essa blusa, mas mesmo assim está frio, mas eu estou aqui agradecendo a Deus, porque eu sei que nesse momento muitas pessoas estão num leito de um hospital, dependendo de um balão de um oxigênio para poder sobreviver. Então nós temos o ar que nós respiramos e nós somos gratos a Deus pelo oxigênio. Se eu parasse aqui para pensar, são muitos os motivos de nós agradecermos a Deus, mas principalmente a dádiva da vida. Se você está vivo, se você tem fôlego de vida, aproveite todos os momentos para orar, para adorar e para agradecer ao autor da sua vida, ao autor da minha vida, ao autor da nossa vida. Graças nós devemos dar ao autor, ao Criador do universo, aquele que nos criou, aquele que nos sustenta, aquele que nos dirige e aquele que mantém a nossa vida. Sejamos gratos a Deus por tudo, por tudo, por tudo. Porque quando a gente é grato,
o nosso coração ele se torna um coração cheio de temor a Deus, se torna um coração contrito. E a palavra de Deus nos garante que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Aleluia! Um coração contrito e quebrantado jamais será abandonado pelo Pai. E aí nós vemos Deus cuidando de nós nos mínimos detalhes. E isso se torna um ciclo. E o desejo do meu coração é que seja um ciclo vicioso, como tem sido na minha vida. Oração, adoração e gratidão. Que Deus abençoe a sua vida. E você já parou para agradecer a Deus hoje por você estar vivo? Faça isso. Comece a agradecer mais pelas pequenas coisas e você vai ver como a sua vida muda e como o seu corpo reage diante dessa prática diária de vida espiritual com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.